amigos, sejam muito bem-vindos a este canal. É um prazer imenso mais uma vez estar aqui com vocês. Vamos começar o nosso encontro de hoje fazendo um breve relaxamento. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele pela rica oportunidade de estarmos aqui, sendo envolvidos pelo amor, pela paz, pela bondade divina e pedindo a Jesus que esta luz e esta paz permaneçam em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossos lares, hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre mágoa e perdão. A mágoa é explicada como esse sentimento doloroso que é provocado por uma quebra de confiança, uma decepção, uma indelicadeza, uma ofensa. Na visão espírita, segundo Allan Kardec, a mágoa pode ser uma sensação, ela não pode ser considerada como uma sensação provocada por outra pessoa. Nós vamos fazer aqui uma comparação. Se você tem um ferimento no braço, o ferimento está ali no seu braço. Alguém esbarra no seu ferimento, dói. Você joga a culpa em quem esbarrou em você, mas na verdade a culpa não é dessa pessoa. A culpa já é do ferimento que já estava lá no seu braço. Assim é considerada a mágoa, né? Então a mágoa é um sentimento que costuma ser em nós, como pela doutrina espírita, como uma falha moral e como tal ela deve ser corrigida. Ela é algo que o indivíduo carrega dentro de si devido a uma atitude negativa ou acidental de alguém ou de um passado e que nós lembramos no presente e que todas as vezes que nós lembramos ela nos causa aquela sensação igual a quando ela foi provocada. Na vida nós podemos perceber que nós não conseguimos controlar as atitudes alheias, os pensamentos alheios, tudo aquilo que as pessoas pensam e agem com relação a nós. Mas nós somos responsáveis por como agimos com relação a tudo isso. A responsabilidade é nossa, a reação é nossa. Portanto, guardar mágoa, além de provocar consequências à matéria, como doenças físicas, ela também pode gerar grandes danos ao nosso espírito. E há pessoas, indivíduos, espíritos, todos nós, que não podemos não conseguir nos libertar dessas mágoas e podemos carregá-las por encarnações e encarnações, como uma amarra. Nós podemos carregar essas amarras por várias encarnações, carregando, sofrendo, até que um dia a gente consiga se libertar delas. Então, é como se ficássemos acorrentados a outros espíritos para reparar as emoções que persistem e nós sofremos com isso todas as vezes que pensamos, todas as vezes que relembramos. Então, tudo isso é motivo suficiente para nós querermos nos libertar da mágoa, pois a mágoa faz mal ao nosso corpo físico e ao nosso corpo mental. Pelos psiquiatras, a mágoa, ela provoca no nosso cérebro a mesma sensação do estresse. Então, ela deixa o nosso corpo em estado de alerta, liberando substâncias que não fazem bem ao nosso organismo. Que é, por exemplo, quando uma pessoa está estressada, ela fica elétrica, ela fica em estado de alerta, de perigo. Assim é a mágoa. Ela deixa o nosso cérebro em estado de alerta, em estado de perigo. E no livro Cura e Libertação, nós temos alguns trechos que falam sobre a mágoa, que Chico nos deixa como ensinamento, que eu vou relatar um pouquinho para vocês. Chico nos diz o seguinte, que a mágoa nos faz adoecer. Daí porque devemos interpretar que quem nos ofende também está doente. E se respondermos à ofensa, guardamos conosco, em nossa mente, em nosso coração, a lata de lixo que nos foi jogada.
Então, o ensinamento de Cristo é a verdadeira terapia mental, é a solução para que nós possamos nos livrar deste lixo mental que nos é jogado todas as vezes que nós temos um atrito. E na visão de Chico, a mágoa poderia ser equiparada a uma doença transmitida pela bactéria da ofensa que se desenvolve em nosso organismo quando não a combatemos. Então, quando não combatemos, essa bactéria ganha força. E como é que nós podemos combater? Através do perdão, que é o verdadeiro e real antídoto para a mágoa, para as ofensas, para as decepções. Quando seguramos a mágoa em nosso mundo interior, nós ficamos ruminando na nossa mente palavras que nos machucam, sentimentos, e muitas vezes partimos para o revide. Mergulhamos então numa lata de lixo energético com todas as consequências negativas que tal conduta implica, sendo a principal delas a erupção de enfermidades físicas e também espirituais. Não podemos, como eu já disse no início, controlar o que os outros dizem a nosso respeito. Tampouco podemos controlar as atitudes dos outros para conosco, mas nós temos 100% de responsabilidade e controle sobre a maneira como nós iremos reagir a tudo isso. E a mágoa não é a única possibilidade que se tem diante das ofensas. Quando Jesus nos ensina, quando alguém bater em uma face, dê a outra face, então bateu na sua face direita, ofereça a face esquerda, nós podemos fazer aqui uma comparação. O que Jesus quis dizer, na verdade, com isso? Ele está nos ensinando a não agir da mesma forma que o agressor, a não revidar com agressão, a não revidar uma ofensa com outra ofensa, não devolvendo a agressão. Jesus está nos mostrando que nós temos a segunda opção, que é o perdão. Não devolvermos a ofensa, quando nós devolvemos a ofensa, nós estaremos nos nivelando a quem nos agrediu. E assim ficaremos com a lata de lixo que nos foi jogada. Se nós revidarmos com a segunda opção, com o perdão, nós estaremos não absorvendo, além de não absorver a lata de lixo jogada, nós estaremos também amenizando a energia que este outro está nos jogando. Nós estaremos, inclusive, ajudando ao outro, ao próximo. A agressividade, meus amigos, é um mal que faz mal a quem pratica. E revidar o mal com o bem é a melhor defesa que nós podemos ter com relação à nossa paz, com relação ao nosso crescimento, com relação à nossa serenidade interior. Muitas vezes, os nossos problemas decorrem do nosso excesso de lixo emocional que nós vamos guardando ao decorrer da nossa vida, ao decorrer da nossa caminhada. Então, nós precisamos fazer uma faxina mental, nós precisamos jogar fora todos esses detritos acumulados em nosso coração, em nossa mente, em nossos pensamentos. E o Chico Xavier já nos afirmava que o perdão é terapêutico, porque ele cicatriza as feridas causadas pelas pedras das ofensas. Não perdoar o mal é segurar o mal dentro de si, e o mal atrai o mal, dando oportunidade para que surjam em nós moléstias, perturbações espirituais, agressões, problemas, dificuldades, enfim. Não perdoar é assumir para si a lei da vingança, com consequente retorno a nós mesmos de todo o mal que isto implica, de todo o mal que houver saído dos nossos pensamentos, das nossas palavras
e das nossas atitudes. Vale lembrar aí, meus amigos, a importância dos nossos pensamentos. É tão importante quanto as nossas atitudes, pois os nossos pensamentos são emanações de energias. Então, se os nossos pensamentos são bons, emanam energias boas, benéficas. Se os nossos pensamentos são ruins, ele emana energia ruim, energias perturbadoras que fazem mal, maléficas. Quem deseja, na verdade, paz, evolução, cura para a sua vida, precisa fazer então da terapia, do remédio, ou seja, o perdão, como uma prática diária, como uma prática permanente, mesmo que seja pequenas doses, mas esse remédio, este antídoto, deverá ser um pouquinho por dia, para que nós possamos atingir a nossa evolução, para que nós possamos nos livrar de tudo aquilo que nos machuca, que nos atormenta, que nos desorienta, na verdade. Existe um exercício interessante. Você fecha os olhos, imagina Jesus ao seu lado e imagina tudo aquilo que te faz mal, que te machuca, que te entristece, presos dentro de balões, e esses balões presos em seu corpo. Você vai imaginar essas amarras desses balões sendo soltas vagarosamente, fazendo com que esses balões subam, assumir no infinito, com a ajuda de Jesus e com a ajuda da sua boa vontade, fazendo com que essas amarras sendo soltas vão levar embora tudo isso que te machuca, tudo isso que te maltrata, fazendo-se então se desligar de tudo aquilo que fez mal e que entrou dentro do seu coração, do seu corpo, da sua alma. É um exercício que, se você faz sentindo Jesus ao seu lado, você vai ajudar a se livrar. É um exercício, na verdade, é um exercício diário que poderá te ajudar a te libertar desses sentimentos. Então, meus amigos, perdoar é isso, é soltar, é se libertar do que nos amarra ao sofrimento, é deixar ir embora tudo aquilo que nos machuca. Por isso, está certo Chico Xavier ao afirmar que as mágoas nos fazem adoecer e o perdão é uma verdadeira terapia mental, pois tira da nossa mente o lixo que pode cair em nosso corpo. O perdão é assim, o mais eficiente remédio para a cura e para a nossa libertação, para a libertação de nossos males. Mas a decisão de tomar o remédio é de cada um de nós. Somente nós podemos decidir se queremos e quando queremos nos libertar de tudo isso. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo nos traz um trecho interessante, um ensinamento interessante sobre o perdão. Ele diz que o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e Ele não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é um sinal de baixeza, de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Então, meus amigos, é um ensinamento do perdão. Muito mais vale as nossas atitudes, os nossos atos, do que palavras e fingimentos e sentimentos ou palavras que são feitas da boca para fora. Deus sabe tudo, nós não conseguimos esconder nada, pode estar muito secretamente guardado em nossa alma, mas Ele está lá,
ciente, sabendo como é a nossa essência, o que realmente estamos pensando e sentindo. Então, meus amigos, a pressa é nossa. A pressa é nossa em evoluirmos, em crescermos, em conseguirmos paz, em nos aproximarmos cada vez mais de Deus, de Jesus. Então, meus amigos, o que eu preparei para vocês foi isso. Desejo a todos um ótimo dia, que vocês tenham uma ótima semana, que vocês possam, através dessas poucas palavras, deste pequeno ensinamento, absorver e tentar no dia a dia colocar em prática, para que assim possamos evoluir, para que assim possamos ser mais felizes. Obrigado a todos, que a paz de Jesus esteja mais uma vez em seus corações, em seus lares, seus pensamentos, com suas famílias, hoje e sempre. Obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.